Introdução. Neste trabalho tentaremos reconhecer a trajetória de um dos mais famosos líderes contra o racismo, sua história e trajeto de vida. Além de Nelson Mandela, nós trataremos também nesse trabalho sobre o apartheid, esse cujo foi um período de intensa rivalidade entre negros e brancos na África do Sul, que mantém seus reflexos até os dias de hoje. Nelson Rolihlahla Mandela foi o primeiro líder político em toda a história da África do Sul e também foi um dos grandes nomes mundiais da luta contra a opressão racial. Ele também era conhecido por Madiba ou Tata. Lutou durante uma grande parte de sua vida contra o regime racista e segregacionista do apartheid na África do Sul. Foram 27 anos de prisão, perseguição e muita resistência. Mandela nasceu em 18 de julho de 1918, numa família da aristocracia nativa na África do Sul. Logo, ele teve uma formação intelectual influenciada tanto pela herança cultural europeia quanto pela africana. Foi o primeiro de sua família a ir para a escola e receber educação formal. Na época, era raro crianças negras frequentarem um instituto de ensino. Depois, em 1943, Mandela se formou em Direito na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo. Foi o primeiro negro a abrir um escritório de advocacia na cidade, e a partir dos anos 40, ele começou a atuar no Congresso Nacional Africano, CNA, um partido político africano que lutava pelos direitos dos negros no país e também lutava contra a política segregacionista do apartheid. A luta contra o apartheid. O apartheid ele era um regime de segregação racial que ocorreu entre 1948 a 1994 na África do Sul. Em Afrikaner, que é o idioma do país, apartheid significa separação. E esse sistema foi imposto pelas elites brancas que controlavam o país na época. Eles defendiam a superioridade da raça branca. O objetivo deles era tirar todos os direitos dos negros por de leis. Eles não poderiam frequentar os mesmos lugares que os brancos, ter a posse de terras, circular livremente pelo território ou participar de decisões políticas. As cidades, guetos, que pareciam mais com campos de concentração, foram criados para isolar os negros dos brancos. Eles eram obrigados a ter credenciais que garantiam ou não a sua deslocação pelo espaço urbano. E caso um negro não estivesse com a credencial ou fosse pego pelos policiais em locais proibidos, ele estava sujeito a ser encarcerado. Logo, a CNA, que era o partido em que Mandela fazia parte e se tornou a principal figura de liderança, foi criado para combater o apartheid. Uma parte de uma militância política, Mandela defendeu uma resistência pacífica e a desobediência civil contra o regime do apartheid, como burlar as leis que separavam os negros dos brancos em espaços públicos. Porém, todo o esforço não estava dando em nada, e muitas vidas estavam sendo perdidas e ocorrendo muitos massacres contra os negros que se revoltassem. Logo, Mandela e seus companheiros passaram a mudar suas táticas nessa luta política. Nesse mesmo ano, criaram um grupo armado dentro da CNA. Conclusão. Ao fim do trabalho, podemos descrever que Nelson Mandela, além de ser considerado uma grande figura de justiça, pode ter seus lados falhos, que apesar de nós os colocarmos em um pedestal, tem aqueles que o veem como uma figura de desonra e que não podemos ser um herói para todos.